TV F7, a sua TV na internet. Este é o programa A Bíblia Desmente Igrejas, apresentado pelo pastor Dr. Marcos Pires. Estamos no Rio de Janeiro, online para o mundo inteiro. A tvf7.com está alcançando mais de 124 países, levando a verdade, o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Dr. Marcos Pires, tvf7.com. Então, irmãos, como nós falávamos ainda há pouco, Jesus, estando em Cafarnaum, ele deu uma série de ensinos sobre o reino de Deus. E em seguida ele vai falar para os discípulos: peguemos o barco e passemos para a outra banda. E é por isso que a Bíblia nos descreve a questão da estada de Jesus ali em Gadara em 20 versículos. Marcos 1, capítulo 5, versículos 1 a 20. No versículo 1 já, ele começa assim. O texto bíblico começa nos dizendo assim: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Ou seja, por que chegaram a outra banda do mar? Porque antes estavam em Cafarnaum, que é do outro lado, na margem oposta do chamado Mar da Galileia, que é o lago de Genezaré. E Jesus, então, ele querendo ensinar, conforme ele vinha ensinando, que o reino de Deus, ele só pode ser implantado por meio da genuína palavra de Deus. Ele, após ensinar sobre o reino de Deus, ele vai mostrar agora como que é a palavra de Deus que implanta o reino do Pai. Então ele entra no barco para ir para o outro lado e propositalmente ele deita e dorme. Ele deita e dorme. O mar muito, volto a dizer, é um mar, mas a Bíblia chama de mar. O mar muito bravio, um vendaval se levantou muito forte, as ondas, evidentemente, começaram a se levantar e cobrir o barco. E Jesus, com tudo isso, dormia, tomando banho d'água, com certeza. Mas com tudo isso, diz o texto bíblico que Jesus dormia. E por que isso? Jesus queria mostrar para eles. Primeiro, aqueles homens estavam iniciando o ministério onde eles eram exímios pescadores de peixe, e Jesus tinha chamado eles para se tornarem pescadores de homens, pescadores de almas. E eles tinham feito essa aliança com Jesus. Então, a primeira coisa que eles tinham que aprender é que nesse ministério, a partir do momento que eles fizeram uma aliança, que eles aceitaram esse ministério, eles não eram mais pescadores. Toda aquela habilidade deles que eles tinham até então, eles não poderiam confiar nas habilidades humanas deles, que no reino de Deus, Jesus queria mostrar isso para eles. No reino de Deus, as habilidades dos homens só vão ter espaço mesmo para, conforme vai nos dizer Paulo lá em Filipenses, para servir de esterco, de adubo, mas não para que os homens venham a confiar nas suas habilidades humanas, que é exatamente o que eles confiaram. Eles viram aquele mar daquele jeito, viram Jesus deitar e dormir, mas eles falaram: não, aqui é a nossa praia, conforme se diz. Aqui é o nosso terreno, aqui nós conhecemos. E é por isso que Jesus
deita e faz que dorme, para mostrar para eles que toda a habilidade deles, humana, na qual eles estavam confiando, iria naufragar naquele momento. Não lhes iria servir, porque eles tinham acabado de fazer uma aliança de não serem mais pescadores de peixes, para entrarem para o ministério de pescar em homens. Segunda coisa que Jesus queria mostrar para eles, tinha ensinado para eles sobre o reino de Deus. Jesus queria mostrar para eles que para se implantar o reino de Deus somente pela genuína palavra. E nessa palavra se tem que confiar. E a palavra tinha dito para eles: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Então eles não tinham, volto a dizer, que confiar mais na habilidade deles de pescadores, de saberem se conduzir pelas águas e pelo mar, mas sim eles tinham que aprender que eles tinham que confiar na palavra. E os 4 evangelhos vão nos mostrar exaustivamente isso, que mostra com mais números de versículos o evangelho de João, mas os 4 evangelhos vão nos mostrar isso, que durante aqueles 3 anos e meio de ministério terreno com aqueles homens, Jesus nunca conseguiu ensinar para eles uma série de coisas, entre as quais nunca conseguiu ensinar para eles o valor da palavra. Aqueles homens nunca deram importância para as coisas que Jesus falava. Tanto que a Bíblia vai nos dizer o tempo todo, Jesus falava para eles, que depois quando Jesus fala para eles que era preciso que fosse para que o Consolador viesse, fala, ele vai lembrar a vocês muitas coisas. Jesus sempre falava para eles que as palavras que estavam falando para eles iriam esquecer, mas que seria preciso que quando o Consolador viesse, lembrasse para eles as palavras que estavam sendo ditas para eles o tempo todo durante o ministério, porque Jesus sabia que eles não davam importância para as palavras que Jesus falava. Eles se importavam sim com os efeitos. Eles viam aquele homem falar para o defunto levantar e o defunto levantava. Então para eles o que valia era o efeito. O homem mandava o defunto levantar e o defunto levantava. O homem mandava isso acontecer e aquilo acontecia. Então eles se fixavam no homem, no poder do homem, e ignoravam as palavras que aquele homem falava. Isso foi durante todo o ministério de Cristo. E Cristo queria mostrar para eles que na implantação do reino de Deus o que tem que acontecer é exatamente o contrário. É se esquecer o homem, mas se fixar na palavra. Por isso que Jesus dizia o tempo todo que ele só falava as palavras que o Pai que estava nele mandava ele falar, que aquelas palavras não eram dele. Aquelas palavras que ele falava eram as próprias palavras do Pai que estava nele. Mostrando com isso que não deviam focar os olhos nele, mas focar os olhos na palavra. A palavra que saía da boca daquele homem era aquela palavra que levantava os defuntos, era aquela palavra que curava os cegos, e não o homem em si, era a palavra. Então, para mostrar isso em lições práticas, o que Jesus fala para eles? Passemos para outra banda, dá a palavra, sabendo Jesus que eles não dão importância àquela palavra. Então Jesus pega, deita no barco e faz que está dormindo, e deixa agora eles pegarem, exímios pescadores, eles não têm problema nenhum. Quando eles vão vendo que o vento não para, que o vento vai crescendo, que o vento vai crescendo, e a água subindo, e o maremoto, que eles já no desespero, vendo que estavam realmente só sobrando, estavam realmente morrendo, e Jesus deitado naquele barco, tomando banho d'água e dormindo, eles se desesperam, sacodem o homem e fala que ele fizesse alguma coisa. Então, Jesus acalma. O que Jesus faz? Jesus repreende os ventos. Jesus repreende a fúria das águas. Diz a palavra em Lucas, fez-se bonança. E Jesus repreende a falta de fé deles. Com tudo isso,
Jesus estava preparando eles para o que ia acontecer quando chegassem na outra margem. Jesus estava já dando uma série de lições práticas para eles, vinculando as lições teóricas que tinha dado em Cafarnaum sobre o reino de Deus e preparando eles sobre o que em seguida iria acontecer quando pisassem na outra margem. Era isso que Jesus estava fazendo. E então, e assim vai. E aí é importante que se veja quantos mitos, quantos princípios bíblicos estão sendo quebrados com essas lições práticas de Jesus. Primeiro está se vendo que o poder não estava no homem, o poder estava na palavra. Está se vendo que o controle de tudo não está em homem algum. Não, a igreja de Cristo nunca vai marchar exitosamente enquanto tivermos povos e mais povos, cada grupo agregado à figura de um homem. É um ídolo aqui, um ídolo ali, e povos faccionados, cada um esperando que um homem faça, que um homem resolva, que um homem fale, que um homem deixe de falar. Jesus começa já quebrando esse paradigma com relação a ele, ensinando que a força estava na palavra do Pai que estava nele e não nele. Jesus está ensinando isso para eles. Está ensinando para eles que a habilidade deles, mesmo sendo exímios pescadores, não ia valer mais nada no ministério para o qual eles estavam sendo chamados. Então, quando eles se desesperam, Jesus então levanta do barco, repreende a falta de fé deles, repreende os ventos, repreende as águas e faz-se bonança. O que isso está mostrando? A palavra de Deus nos diz, por exemplo, lá em 1 de João 3,8, que Cristo veio, o Pai mandou o seu primogênito com a missão de desfazer todas as obras de Satanás. Toda a Bíblia vai nos dizer que Cristo não veio para desfazer as obras do Pai, ao contrário, veio para cumprir as obras do Pai. Ele falava, ele dizia o tempo todo, as palavras dele ele não falava, ele falava as palavras do Pai. O que ele queria ele não fazia, ele fazia o que o Pai que estava nele mandava ele fazer e queria que ele fizesse. Ou seja, o tempo todo ele mostrava que ele praticava o negue-se a si mesmo, o tempo todo. E que ele veio para estabelecer aquilo que o Pai queria. Então, quando ele repreende a fúria daquelas águas, quando ele repreende a fúria daquele mar, e as águas e os ventos cessam e faz-se bonança, ele está dizendo, não foi o Pai quem mandou esse vendaval, não foi o Pai quem mandou esse maremoto, porque se fosse o Pai ele não repreenderia. Ele não veio para desfazer aquilo que o Pai faz, ele veio para desfazer aquilo que o diabo faz. Ou seja, com isso a Bíblia ali está nos mostrando outra coisa, que o diabo, ele tem poder para, já que o homem não toma conta do seu território, já que o homem não obedece à palavra que o Pai deu lá no Gênesis, lavrar e guardar o seu jardim do Éden. Então, quando o homem não faz, Satanás então, ele toma conta da criação, toma conta da natureza e passa a fazer esses vendavais, esses maremotos, essas desgraças que nós vemos dia a dia no mundo, quando isto sempre esteve e continua sob o domínio de quem homem, de quem nascido de mulher. Cristo ali estava mostrando para eles naquele barco. Mas para isso é preciso que o homem tome conta disso, porque se o homem não tomar, Satanás toma e faz. Então, quando ele se levanta e repreende aquilo, ele está dizendo, não é o Pai quem mandou. Não foi o Pai quem levantou essas águas, não foi o Pai quem levantou esses ventos.
Mas isto foi dado a quem homem, a quem nascido de mulher. E como homem, como nascido de mulher, ele se levanta naquele barco e exerce o domínio sobre o Éden dele ali. Ali ele estava, e ele está mostrando para os discípulos: levante, use a autoridade que o Pai deu, e Satanás é aniquilado. E as obras de Satanás são desfeitas. E era isso que estava acontecendo ali. No próximo bloco, nós continuamos. TV F7, a sua TV na internet.